Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Estamos aqui de volta para continuar essa série sobre a história dos hinos da harpa. Se você não assistiu o último vídeo, que nós contamos a história do hino 200, tá aqui em cima. Aqui, ó, vai aparecer aqui. Clica aqui, assiste um pouco. E hoje nós vamos continuar esta série de histórias, como é a história por trás dos hinos da harpa cristã, que tanto nós cantamos nos nossos cultos. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o hino 525, Vencendo, Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Esse é um hino que tem mais de 100 anos, quase 200 anos já. E a história dele é uma história bem atual. Porque se a gente olha os jornais e olha o que está se passando hoje na TV, se fala um pouco disso, né? Sobre o empoderamento da mulher, sobre a escravidão, e esse hino tem como pano de fundo esses assuntos. Vamos à história, né? Julia Ward Howe, nascida em Nova York em 27 de maio de 1819, filha de um bancário. Julia desde cedo em sua vida mostrou muito talento poético. Com 17 anos publicou seu primeiro volume de versos, volume de versos, né? De versos, de poesia. Diversas coisas. Diversas coisas. E com 24 anos casou-se com o Dr. Samuel Gridley Howe, homem muito culto e intelectual, redator de um jornal que era um forte defensor da libertação dos escravos. E olha que interessante, a Julia, ela era uma pessoa que, se existisse esse termo naquela época, seria, né, uma mulher empoderada, né? Porque ela é uma pessoa que vai entrar em discussão, em debate, né, sobre a participação da mulher na votação. Ela era uma pessoa que lutava ardentemente contra a abolição da escravatura, né? Então a gente está falando lá em meados de 1800, e era uma pessoa pacifista, né? E trabalhava muito em obras sociais, né, junto com seu esposo. E a gente vai ver que antes dela morrer, cerca de 12 dias antes dela falecer, foi reconhecido todo esse trabalho, porque ela ganha, né, o doutorado em Direito, né, que é uma chamado de honoris causa, né, que é em homenagem às suas muitas realizações humanitárias em sua vida junto com seu esposo. Foi no outono de 1861 que a escritora Julia Ward Howe e seu marido, médicos a serviço do governo dos Estados Unidos, mudaram-se para Washington DC. Pensado, hein? Não foi. Mudaram-se para Washington DC, capital dos Estados Unidos. Julia angustiou-se ao ver a atmosfera de ódio e as preparações frenéticas para uma guerra entre os Estados Unidos. A gente vai ver que essa guerra que estava acontecendo é a chamada de Guerra Civil Americana, né, ou Guerra da Secessão, que era uma guerra onde os estados do Norte e do Sul estavam brigando ali pela libertação dos escravos, né? Um dos assuntos que estavam sendo discutidos nessa época. E a gente vai ver que dia após dia passavam na sua porta soldados, né, cantando uma música que era muito conhecida naquela época, né, chamado John Brown's Body. John Brown's body lies molding in the grave, while weep the sons of bondage whom he ventured out to save. And though he lost his life in his struggle to free the slaves, his truth is marching on. Então, o corpo de John Brown, que era uma canção de melodia contagiante, né, que contava a história da morte de John Brown com os seus filhos, num esforço individual para acabar com a escravidão. Um dia, enquanto ouviam as tropas cantando, um visitante do casal, alguém que estava visitando sua casa, o pastor da sua igreja anterior, reverendo Clark, conhecendo a sua habilidade poética, ou poetisa, virou-se para Julia e desafiou: por que a senhora não escreve palavras decentes para aquela melodia que o Vini acabou de mencionar? E logo Julia responde: eu farei isso. Porque lembrando, essa canção, né, essa canção de guerra que era entoada, né, era uma canção que não tinha nada cristão, né, era uma canção de guerra para motivar os soldados a lutarem, né, então os estados do norte, que eram então que defendiam a abolição da escravatura. Então, quando foi dado esse desafio para Julia, ela, antes mesmo de amanhecer, a senhora Owen relata o que aconteceu. Ela vai dizer o seguinte: acordei na penumbra da madrugada e, enquanto esperava a aurora, as linhas do poema começaram a se entrelaçar na minha mente. Disse a mim mesmo: preciso me levantar e escrever estes versos.
para não tornar a dormir e perdê-los. Então me levantei e no escuro achei uma pena desgastada, que me lembrei de ter usado no dia anterior. Rabisquei os versos, quase sem olhar o papel. Assim nasceram palavras decentes, como havia sido feito o desafio, e empolgantes para aquela melodia muito conhecida. Em pouco tempo, todo o norte estava cantando a letra de Julia. O hino foi publicado no periódico mensal Atlantic Monthly, revista mensal Atlântico, em Boston, estado de Massachusetts, e em 1862, em fevereiro de 1862. The Battle Hymn of the Republic, o hino da Batalha da República. Se tornou muito popular durante a Guerra Civil Americana, porém, ao longo dos anos, o hino perdeu qualquer resquício, né, de partidarismo e tornou-se um dos hinos mais amados dos Estados Unidos. E o que vai acontecer é que Julia, esse hino de Julia, né, que escreveu referente à batalha e tudo mais, vai perder, assim como o Di falou, sobre essa questão partidária, e vários compositores e pessoas de renome do país inteiro começaram a cantar esse hino. Conta-se que a primeira vez que o presidente Lincoln ouviu esse hino, ele chorou e disse: "Cante-o mais uma vez". Foi cantada na posse do presidente Lyndon Johnson e tornou-se internacional, né, no culto funerário de Winston Churchill, como planejado por ele mesmo. Essa foi a história do hino 525, um resumo, claro, da história. Se você gostou, curta, comente, deixe seu comentário aqui. Outros hinos que você gostaria de conhecer ou saber da história, nós vamos buscar. Isso, coloca no comentário aqui, ó. E continue nos incentivando. Inscreva-se no canal para que a gente possa continuar com essa série que tem recebido bastante elogio, bastante comentário positivo. E comente aqui se você gostou. E coloque também os hinos que você quer. Nós já estamos procurando outros hinos pra gente postar. Logo, logo tem mais novidades. Se inscreva no canal. E fiquem com Deus.